Bem, as ações judiciais por erros odontológicos na cidade de São Paulo mais que triplicaram em 5 anos. Dados que foram levantados mostram que em 2015 foram julgadas 150 apelações contra 40 em 2010. Eu vou conversar com a doutora Cláudia Nakano, que é advogada especializada em saúde. Doutora Cláudia, bom dia. Bom dia. A gente ouve falar muito em erros médicos. Agora, erros odontológicos, eu asseguro que é a primeira vez que eu abordo o assunto toda a minha carreira, que já tem 33 anos, inclusive. Existem muitos erros odontológicos que causam ações, que cabem ações? Sim, Paulo, existem, né? Hoje eu acredito que os pacientes estão mais informados e estão exigindo reparações dos dentistas. É por isso que há uma crescente demanda, né, no Poder Judiciário. O que a gente percebe que houve triplicou, na verdade, as ações no âmbito judicial. No Conselho Ético, manteve-se estado as denúncias em relação aos profissionais. Então, o que acontece? Nós temos 2 tipos de processo, o processo ético e o processo judicial. O ético é aquele realizado por meio de uma denúncia dentro do Conselho Regional de Odontologia, o CRO, quando um dentista, por exemplo, descumpre uma regra estabelecida pelo Código de Ética Odontológica. E o judicial é aquele que o paciente procura uma reparação, que pode ser material, estética ou moral, né? São danos indenizatórios muitas vezes. Então, o que houve, né? O que nós identificamos que houve uma crescente, um aumento, foi relacionado aos processos judiciais. Sei, então há realmente esse aumento aí. Eu fico até imaginando uma pessoa, claro, naturalmente, uma pessoa que entrou na justiça ou no Conselho Regional de Odontologia em virtude de um erro de um dentista, é porque o tratamento foi mal feito. Eu que tenho verdadeiro pavor, meu dentista ele tem que me aplicar uma anestesia no corredor antes de entrar na porta do consultório dele, eu tenho pavor de dentista, fico imaginando, se eu for fazer um tratamento, me dá houver um erro que eu tenho que refazer esse tratamento. Devia ser pena dobrada, viu, doutora Cláudia? Pois é, e é verdade, né? O que a gente percebe é que os erros mais comuns são na colocação de próteses, implantes. E o profissional dentista, ele pode ser condenado na esfera civil ou até criminal, né? Dependendo do erro. Se for comprovado que houve realmente uma imperícia, uma negligência ou imprudência por parte dele. E, inclusive, mesmo que não tenha tido erro, mas que o paciente não tenha tido o resultado prometido ou mesmo o tratamento, né? O resultado do tratamento que gostaria, ele pode ser condenado. Na realidade, assim, as penas são, vamos dizer, idênticas à dos médicos. Ele pode ter o registro cassado e uma série de coisas. É igual a pena para os médicos quando erram, não é isso? Exatamente. Em relação ao Conselho Regional de Odontologia, o dentista ele pode sofrer uma sanção administrativa, que pode ser desde uma advertência até uma cassação do registro. Bom, no caso, o paciente que se sentir lesado, ele deve recorrer a quem? Ele, por exemplo, ele sentiu que houve um erro, a quem que ele recorre? Ele pode realizar uma denúncia no Conselho Regional de Odontologia de sua cidade e se houver uma reparação material, estética ou moral, ele pode recorrer à justiça. Bom, existe hoje uma fiscalização efetiva nas clínicas odontológicas? Sim, o Conselho Regional de Odontologia já age, né, desta forma, fiscalizando as clínicas, mas mesmo assim, né, os pacientes muitas vezes eles sofrem por erros, né, de dentistas e eles podem recorrer aos conselhos por meio de uma denúncia. Pois não. Doutora Cláudia Nakano, que é advogada especializada em saúde, muito obrigado pela sua participação aqui na Rede Jovem Pan News. Um bom dia para a senhora. Bom dia, eu que agradeço.